Vamos conversar hoje sobre micose oportunista ocasionada por hialofomicitos. Bom, existem vários gêneros e espécies de hialofomicitos capazes de promover micose oportunistas em seres humanos. Um dos mais importantes conhecidos desses fungos é o gênero Aspergillus, que é um grande causador tanto de processos alérgicos quanto de aspergiloma, de micose invasiva, né? Então a gente vai falar hoje sobre a micose invasiva provocada por Aspergillus, pelo gênero Aspergillus, e também sobre processos alérgicos. Eu sou o professor Gladson Carvalho. Aqui na tela está o meu e-mail para eventual contato, se for necessário. E a gente vai começar a ver as patologias e aspectos clínicos dessas micoses. A aspergilose broncopulmonar alérgica, ela vai apresentar as seguintes características. A radiografia pode se apresentar com ou sem infiltração no tecido. Geralmente é observado no escarro do paciente com processo alérgico por aspergillus ou até mesmo por outros agentes, a presença de eosinófilos quando se tratar da alergia no sistema respiratório. Essa célula que aparece aqui na tela, então, é uma célula eosinofílica, para exemplificar aí a fala que a gente está fazendo sobre processos alérgicos. Então ela apresenta o núcleo bilobulado com o citoplasma apresentando grânulos alaranjados. Então essa é a característica do eosinófilo. Trata-se então de uma célula hematológica presente nos processos alérgicos. A imunodifusão radial, nesses casos, pode se apresentar de forma precoce, ou seja, quando você faz o teste com o material do paciente em uma placa preparada com anticorpo, então vai acontecer essa reação que a gente chama lá de imunodifusão radial. O micológico nem sempre vai ser positivo. E o que vem a ser o exame micológico desse material? É a procura por estruturas fúngicas no escarro, no material respiratório desse paciente. Geralmente vamos encontrar microconídeos ou até mesmo fragmento de hifas. Só que nos processos alérgicos ele pode estar presente ou não. As provas cutâneas, elas serão do tipo 1 ou 2. E como que se realiza essas provas? Você realiza essas provas também numa reação antígeno-anticorpo, quando você inocula de forma subcutânea o antígeno fúngico, uma solução preparada com antígeno do fungo, para que haja a reação antígeno-anticorpo, formando aquela área eritematosa em formato de pápula, significando que o paciente então tem anticorpos para o fungo. Essa imagem que acaba de aparecer, a gente observa aqui onde eu vou mostrar, tá? Uma área avermelhada. Trata-se de um processo inflamatório cutâneo. Então é dessa forma que vai se apresentar também as reações tipo 1 e tipo 2 realizadas no tecido subcutâneo. No caso da aspergilose invasiva, o exame micológico será sempre positivo, ou seja, você vai encontrar a estrutura fúngica, denunciando então que existe esse patógeno realizando o processo de invasão no tecido desse paciente. E essas estruturas, elas são hifas septadas hialinas, geralmente bifurcadas em ângulo de 45 graus. Nessa imagem aqui a gente consegue observar algumas hifas coradas de preto, porque o corante utilizado aqui foi o grucote, né, que tem o princípio da impregnação pela prata na parede do fungo. Então todas as estruturas fúngicas presentes aí vão se apresentar de cor preta. E a gente observa bem nessa estrutura aqui, ó, tá? A formação da bifurcação em Y, em ângulo de 45 graus. Isso é uma característica presente nos filamentos, nas hifas de fungo do gênero Aspergillus, quando presente nos tecidos e até mesmo em cultura. Nesse caso aí, é possível que apresente vários focos sépticos, ou seja, o fungo acaba migrando do tecido onde ele está invadindo para a corrente sanguínea e acaba desenvolvendo processos inflamatórios também em outros locais. Nesses casos aí é possível que o teste de prescriptina seja positivo ou negativo. E o que vem a ser prescriptina? São anticorpos presentes no organismo do paciente, circulando, né? Então quando você faz o teste subcutâneo
antígeno anticorpo, ele também vai apresentar reação. No caso do aspergiloma intracavitário, ele vai apresentar radiografia pulmonar típica, ou seja, com a imagem denunciando a presença de localização de fungos no tecido pulmonar, né? Então a gente vai chamar isso de radiografia pulmonar típica, porque vai apresentar então essa imagem bem sugestiva do que nós também podemos chamar de bola fúngica ou aspergiloma, né? Que é a questão da infecção por aspergilos no pulmão. Presbitina, nesse caso, também positivo, ou seja, existe um anticorpo circulando no organismo do paciente, então dando o teste positivo quando você inocula o antígeno. O paciente, nesse caso, também apresenta hemoptise. O que é isso? É a presença de sangue no escarro do paciente. E isso acontece por quê? Porque ocorre uma irritação na cavidade onde está ocorrendo essa infecção, formando essa bola fúngica. O histológico, nesse caso, feito a biópsia do pulmão, o histopatológico, né, o exame anatomopatológico, ele vai dar positivo, então a gente vai encontrar nesse material a presença de hifas também do fungo. Como a gente pode observar nessa imagem aqui, também colorida pelo Brocote, apresentando vários filamentos corados de preto, né, que o corante tem o princípio da impregnação pela prata na parede do fungo. Então a estrutura fúngica vai sobressair de cor preta sobre o fundo verde. Mecanismo de patogenicidade. Tá. Então nesses casos, por que a gente diz que ela é uma micose oportunista? Porque o fungo está no ambiente. Teoricamente, ele é saprófita, não faz mal a ninguém. Só que isso vai depender muito do estado imunológico do paciente. Então, dependendo do paciente, ao inalar o conídeo desse fungo, ele vai gerar, tá, um quadro pulmonar de patologia, né? Pode ser alérgico ou pode ser um infiltrado, uma infecção propriamente dita. A gente vai já ver como diferencia as duas coisas. Então, o processo alérgico, ele vai acontecer no paciente atópico, né? Ou seja, inalou e tem as condições para desenvolver alergia, ele vai apresentar então esse quadro alérgico. Pacientes imunocomprometidos, tá? Esses são candidatos a desenvolverem a infecção. Então, inala o conídeo, esse conídeo vai direto aos alvéolos pulmonares e lá ele consegue se multiplicar e gerar hifas, né? Consegue germinar, produzindo filamentos, que são as hifas dentro desse pulmão, formando então essa bola fúngica. Isso vai acontecer tanto no aspergiloma quanto na aspergilose invasiva. Geralmente ocorre no pulmão. Isso não quer dizer que esse quadro não vai acontecer na medula de um paciente transplantado, que isso não vai acontecer no cérebro de um paciente imunocomprometido que tem elementos de predisposição à infecção suficientes para ele desenvolver, ou em outro tecido. Por isso nós chamamos aspergiloma quando essa micose ela se detém apenas ao tecido pulmonar, e aspergilose invasiva tanto no pulmão quanto em outro tecido. Sobre a alergia, vamos observar de que forma que isso vai acontecer. No primeiro contato que o paciente tem com o agente, a IgE, que é um antígeno de superfície de mastócitos e basófilo, ela vai se ligar à superfície do antígeno, ou seja, galactomanana ou beta-galactomanana presente na superfície dos conídeos do fungo. Então, nesse momento, é recrutado para esse local linfócitos T para a formação de memória, né, formação de anticorpos contra esse agente. Então aí ocorre a formação do IgG, né, que é imunoglobulina G, são os anticorpos circulando no nosso organismo após contato com algum agente, né, anticorpos contra esse agente. No caso da invasão, para formar a infecção e se disseminar no tecido, ocorre, vamos dizer, após uma segunda invasão. Então o que acontece? O fungo chega ao tecido novamente. Em seguida, a IgE presente na superfície de mastócitos e basófilos se liga ao antígeno de superfície novamente e ela degranula. Tá? Então os grânulos presentes no citoplasma dessas duas células hematológicas, elas se desprendem da célula, liberando nesse local substâncias como histamina e leucotriênios, né? Então acaba formando aí um quadro alérgico.
Feito o quadro alérgico, então é recrutado para esse local a presença de outras células, como linfócitos, monócitos, plaquetas e eosinófilos. Então essas células são recrutadas para esse local e também vão liberar fatores inflamatórios, como interleucina, prostaglandina e a própria histamina. Isso faz com que perdure por mais tempo o quadro alérgico. Tá? Então é esse mecanismo que o organismo faz no sentido de ser invadido por esses agentes aí. Quando se trata do aspergiloma intracavitário ou invasivo, a coisa acontece diferente. Então aí onde está apontando a seta, observa-se a presença de microconídeos do fungo, né? É a estrutura germinante desse fungo. Então ela produz na sua superfície beta-glucana, está bem aqui, ó. Então o que vai acontecer? Essa beta-glucana ela vai se ligar a receptores presentes em pneumócitos do tipo 2. Se ligando aí, ela faz com que o microconídeo se internalize na célula, que é esse pneumócito do tipo 2, né? Com isso, ela vai impedir que ele exerça a função de fagostose. Não exercendo a função de fagostose, ela fica então protegida e daí ela migra para o tecido pulmonar, onde ela vai então produzir seus filamentos, geral que a gente chama de bola fúngica. E ao fazer isso, o que acontece? A formação de hifas septadas, que vão estar liberando citocinas e fatores endoteliais. Isso ativa a cascata de coagulação, fazendo com que ocorra trombos, né? Coagulação intravascular. Uma vez esse microvaso obstruído, ele tende a se romper, liberando então sangue, que é o que a gente encontra geralmente no escarro de paciente com esse tipo de patologia. Essa imagem tomográfica aqui é de um pulmão. Observe que em vários pontos existe a formação de uma massa opaca, uma massa branca. São partes comprometidas do pulmão pela infiltração de estruturas fúngicas nesse tecido. Então existem alguns aspergilos que são responsáveis por esse tipo de patologia. Tem 4 mais bem conhecidos em laboratório que a gente identifica mais, né, recupera mais de amostra clínica, que é o Aspergillus niger, o Aspergillus fumigatus, o Aspergillus flavus e o Aspergillus clavatus. Vamos ver então como se comportam em cultura esses materiais para que a gente possa fazer então o diagnóstico do paciente, apontando qual desses agentes é o responsável então por essa patologia no determinado paciente. Vale lembrar desde já que os mais implicados em processos pulmonares são Aspergillus niger e Aspergillus fumigatus, principalmente Aspergillus fumigatus. E eles acontecem mais em pacientes imunocomprometidos, pacientes fumantes ou ex-fumantes, pacientes ex-tuberculosos, enfim, pacientes que de alguma forma teve uma lesão no pulmão. A lesão no pulmão, ela sara, mas não reconstitui. Então o que acontece? Ao inalar o conídeo, o fungo vai se depositar nesse local. Como lá tem umidade, tem temperatura boa, tem nutriente e o paciente não tem muito como reagir, porque é imunocomprometido, o fungo consegue então desenvolver suas estruturas lá dentro, gerando outros problemas, de aspergilose invasiva, aspergilose intracavitária e mesmo os quadros de alergia. Qual o hábitat desses agentes? A natureza. O ambiente, na sala em que eu estou, tem conídeos desses fungos. Na rua por onde andamos, na sala de aula, enfim, em todos os lugares tem. Vai lembrar aqui que por esses fungos, esses hialofomicitos, causadores de micose oportunista, estar em todos os locais praticamente, é importante que se faça controle, principalmente em ambientes hospitalares, UTIs, onde o paciente está fazendo uso de equipamento de ventilação mecânica. Ora, é um caminho direto do meio externo para o pulmão do paciente. Então esses pacientes acabam desenvolvendo a aspergilose também pela facilidade que tem então do fungo acabar invadindo o pulmão dele via equipamento de respiração mecânica. É importante fazer controle disso e temos como fazer. No final da aula eu informo melhor sobre como funciona esse tipo de exame. Então o hábito é a natureza, a gente já sabe, os conídeos estão aí, a gente só vai inalar esses conídeos. Transmissão vai se dar da natureza para você. Você vai estar inalando o conídeo no ambiente que está. Por isso é aconselhável que você evite
entrar em quartos fechados por muito tempo, deixar o guarda-roupa há muito tempo sem uma boa asepsia com solução de hipoclorito ou com detergente, porque os fungos, principalmente no inverno, esses fungos tendem a crescer nessas madeiras, tá? Nesses materiais utilizados para fazer guarda-roupa e outras coisas. E nas salas muito tempo fechada, fica abafado, então cria uma atmosfera boa para o fungo se reproduzir. Então é importante você ter cuidado com essas coisas, assim como com alimento. A gente vê mais no final um pouquinho mais sobre isso. Então, o diagnóstico laboratorial. Pesquisa da estrutura fúngica no material do paciente, pode ser qual for o material. Geralmente é material pulmonar que a gente observa, mas esses fungos também já foram isolados, por exemplo, em unha, em raspado de unha, fragmento de unha, né? Em cavidades do ouvido, já foi encontrado bola fúngica também. Lesão de córnea também, então tem uma série de locais que podem ser acometidos por esses agentes, mas a principal patologia deles se limita ao pulmão. Então, fazer micológico direto, onde nós vamos observar as estruturas fúngicas, já falei, para o Aspergillus, ele apresenta hifas septadas hialinas bifurcadas, né, com algumas bifurcações em Y, num ângulo de 45 graus. Raramente, mas em alguns casos, ele apresenta a cabeça conidial, que a gente vai ver daqui a pouco, no tecido pulmonar. Se a cavidade for grande, ele faz a bola fúngica e fica produzindo conídeos ali também a partir de um conidióforo captado. A cultura é realizada em agaçaborô com a maior facilidade. Em 48 horas esse fungo está formando colônia e em pouco tempo amadurecendo também essa colônia. A detecção do antígeno também, né, pela reação antígeno-anticorpo, que você pode fazer no tecido cutâneo, observando reação tipo 1, tipo 2. E biologia molecular. Essa daí a gente sabe que é o ponto final para a identificação de qualquer agente hoje. Então vamos lá, o Aspergillus niger. Que característica ele vai apresentar em cultura? Ele faz uma colônia inicialmente clarinha, branca. Com o passar de 2 dias mais ou menos de crescimento, ela fica pouco amarelada e depois ela vai adquirindo uma tonalidade escura na superfície dessa colônia, mantendo a base clara e o verso do meio fica incolor. Então por que esse fungo apresenta a superfície negra? Parece borra de café. Porque seus conídeos são escuros, pelas micotoxinas que eles produzem, então ele fica escuro. E só lembrando, a gente já viu isso em outras aulas, postadas já nesse canal, falando também sobre vários fungos, a gente já sabe então que o que dá cor à superfície da colônia do fungo é a cor do conídeo desse fungo. E o Aspergillus niger, por ter um microconídeo escuro, a colônia então vai ficar preta pela junção de microconídeos presentes ali. Então na microscopia, o que a gente vai observar? Hifas septadas hialinas e conidióforo captado radiado. O que é um conidióforo captado radiado, Gladson? Que é essa estrutura que eu vou apontar para vocês com o dedo, para ficar mais claro para vocês. Então veja só, essa estrutura aqui, olha, ela apresenta um talo que surge aqui, pode observar. E aqui em cima, esse talo dilata, tá? Então é uma hifa que surge a partir de uma hifa pré-existente e que na extremidade ela vai se dilatar, formando essa espécie de cabeça. Por isso a gente chama de conidióforo captado. Em volta dessa cabeça, várias fiálides de microconídeo, apresentando os microconídeos, que é toda essa massa que a gente observa aqui, ó. Toda essa massa em volta dessa cabeça são microconídeos do fungo. Então, por isso, conidióforo captado radiado, captado porque ele forma a cabeça na extremidade da hifa, e radiado porque as fiálides de microconídeo circulam então toda essa cabeça. Por isso, radiado. Aqui a foto da cultura em placa dele, você observa, parece borra de café jogada numa superfície limpa, e cultivado em tubo, ele fica como está nesta imagem aqui. Tá certo? Também vai apresentar sua característica de superfície preta e a base clara. O Aspergillus fumigatus. Qual que é a característica do Aspergillus fumigatus em cultura? Ele apresenta a colônia de micélio rasteiro, enquanto o Aspergillus niger tem micélio curto, um pouquinho mais elevado na superfície do meio. O Aspergillus fumigatus tem um micélio bem rasteiro. De coloração esverdeada, pode apresentar sulcos na superfície da colônia e a margem dela ela é branquinha e incolor.
Por que será que a margem da colônia de alguns fungos, e desse daí também, se apresenta clarinha? Só pensar, o que dá cor à superfície da colônia dos fungos? Não são os microconídeos? São. Então, se a colônia do fungo se estende pelo meio, é claro que a parte mais extrema, né, a periferia dessa colônia, ela vai ser clara, ela vai ser branquinha, porque eles iniciam com uma colônia branca, uma colônia clara, de micélio rasteiro nesse caso, e que vai tomando, com o passar dos dias, um tom esverdeado. Lembra um pouco a colônia do penicílio. Então por isso que ela é clarinha na extremidade e no centro ela é esverdeada porque ali ela já está madura. Então os microconídeos já apresentam sua pigmentação normal. Essa imagem que surge aqui, ela mostra para a gente o conidióforo captado não radiado do fungo e mostra também a cultura. Aí a gente fala e pensa, ah não, mas só acontece no pulmão. Tem alguns cuidadores, eu vou dizer assim, para não usar nome de nenhuma profissão, né? Tem alguns cuidadores que quando você emite um resultado, ah, não pode ser porque esse fungo só gera micose pulmonar. Não, pessoal, ele pode estar presente em qualquer tecido. O que vale fazer quando ele é encontrado, por exemplo, na unha, é você repetir essa cultura por pelo menos 3 vezes. Se repetir o crescimento do fungo nesse material, porque ele é o causador daquela micose ali. Vai investigar qual é a sua razão imunológica para isso, mas ele está presente ali por alguma dessas razões aí. A imagem que aparece nesse canto aqui, ó, ela é uma imagem fotografada, né, em um esfregaço cérvico-vaginal. Por que ela está presente aí, Gladys? E como encontrou? Além de ser micologista, eu também sou citologista. Faço exame de prevenção de câncer cérvico-uterino, assim como outras citologias. Então a gente acaba encontrando em líquido cavitário, em cavidade, como é o caso da vagina e da cavidade uterina do paciente, né? A gente encontra esses fungos também. E aí vai se procurar saber por que ele está presente aí. Descobre-se nesse caso, então, que a paciente é usuária de absorvente interno. Quando eu era criança, eu escutava falar OB. Na verdade, OB é uma marca, mas certo é que ele é um absorvente interno. Então você acaba levando micro-organismo do meio externo para o meio interno. E lá ele tem temperatura, umidade e nutrientes para crescer. Ele acaba desenvolvendo ali dentro, formando suas estruturas e gerando irritação também nesse tecido. Então essa imagem aqui, ela é retirada de um esfregaço cérvico-vaginal. Fez a lâmina, no momento de fazer a citologia, que é o que eu faço também, eu acabei observando isso, fui feliz aí, né? E fotografei então. A gente observa aqui, eu vou apontar também para ti, para ficar mais claro, que a gente tem ó, o filamento seguindo daqui. Aqui em cima ele abre, forma a cabeça. E do meio dessa cabeça para cima eu tenho os microconídeos, as fialhas de microconídeos. Então esse é o caso clássico de um conidióforo captado não radiado. E o fato dele ser conidióforo captado não radiado, ele coloca o Aspergillus fumigatus dentro do gênero Aspergillus numa posição isolada. Até onde conhecemos, é só o Aspergillus fumigatus que vai apresentar conidióforo captado não radiado. A gente viu agora há pouquinho que o Aspergillus niger, ele faz conidióforo captado radiado e apresenta a colônia preta. Nesse caso aqui, a colônia é esverdeada e apresenta a margem branca, com depressões no centro. Então, o que eu falei agora há pouco, é uma colônia de micélio rasteiro, quase não dá para notar que tem micélio aí. Apresenta a margem branca e irregular, no centro ela é esverdeada e pode apresentar sulcos, que são as depressões que ocorrem na superfície da colônia. Essa é a descrição para a colônia de Aspergillus fumigatus. Colônia de micélio curto, veste incolor, micélio de cor esverdeada, margens claras e imprecisas, podendo apresentar sulcos na superfície. E na microscopia da colônia, olha o que a gente observa aqui, nessa imagem central. A gente observa que existem vários conidióforos captados não radiados, que é a característica, a estrutura reprodutiva assexuada do Aspergillus fumigatus. Tá? Então ele não é difícil de ser diferenciado no laboratório. Essas 4 espécies, elas são fáceis de serem diferenciadas no laboratório de micologia, utilizando a taxonomia e trabalhando de forma
fenotípica. Em laboratórios de pesquisa, com bastante dinheiro, eu costumo dizer isso, né? Essas diferenciações hoje são feitas via biologia molecular. Mas eu estou falando de laboratório que não tem recurso para isso. Alguns não têm equipamento de automação para bactéria. Imagina ter um equipamento de biologia molecular para identificar fungo. Então a gente ainda não está vivendo esses dias de todos estarem aparelhados, equipados nesse sentido. Ficar claro então, Aspergillus niger, colônia de cor preta, verso incolor, microscopia, conidióforo captado radiado. Aspergillus fumigatus, colônia de micélio rasteiro, de cor esverdeada, margens irregulares e claras, verso incolor. Microscopia, conidióforo captado não radiado. Tá certo? Então dá para estabelecer bem a diferença entre os dois. O terceiro aqui é Aspergillus flavus. Esse aí tem uma história com o Brasil. Na década de 50 do século passado, o Brasil só tinha farofa de amendoim para exportar. Exportava para a Europa, né? Para alimentar aves. E ocorre que morreram muitas aves no período e foram fazer o caminho de volta, como eu costumo falar. O que é isso? É investigar. Morreu. O que apresentou na morte? Apresentou fígado comprometido. O que comeu? Comeu farofa de amendoim, que foi do Brasil. Fazendo isso, descobriu-se então que o amendoim que ia do Brasil para lá, a farofa, né? Ela estava contaminada com aflatoxina. O que é isso? São micotoxinas produzidas por Aspergillus flavus. Iniciou aí então o estudo da micotoxina graças ao Brasil. E hoje tem vários estudos com micotoxina, né? Existem estudos com animais, peixe, porco, aves, no sentido de observar se após a ingestão de grande quantidade dessas toxinas, elas vão desenvolver hepatocarcinoma. Já foi feito com humanos também já na África. Não se chegou à conclusão de que se tratava apenas da aflatoxina como responsável pelo hepatocarcinoma, porque na população estudada havia uma incidência muito alta de vírus da hepatite B. Mas o que se sabe é que ela dá uma força, ela colabora, ela acelera o processo de hepatocarcinoma nesses casos aí. Depois, talvez, né, eu coloque aqui uma aula sobre micotoxina. É muito importante saber isso para que a gente possa então saber como acondicionar com cuidado os materiais dos quais vamos produzir nossos alimentos, tá? Mas no momento oportuno a gente fala mais disso. Certo é que ele é o fungo que deu início ao estudo dessas enzimas, né? Desses metabólitos fúngicos. E que característica apresenta em cultura o Aspergillus flavus? Ele tem uma colônia de micélio curto, de cor amarelada e o verso incolor. Por que amarelada? Porque os microconídeos deles também apresentam um tom amarelado. O verso da colônia vai ser incolor. Então veja que ela já se diferencia de Aspergillus fumigatus, que tem colônia esverdeada, se diferencia de Aspergillus niger, que tem colônia preta. Mas na microscopia ela é muito parecida com Aspergillus niger. Como vou diferenciar os dois? Pela macroscopia, que a gente acabou de falar, que ela é amarelada, com micélio curto, verso incolor, enquanto Aspergillus niger é preta e verso incolor. Tá certo? Então a microscopia dessa colônia também vai apresentar conidióforo captado radiado. Quem é não radiado? Só Aspergillus fumigatus. Então nessa imagem aqui, a gente observa um tubo de ensaio, né, com crescimento de Aspergillus flavus em Agas saborou. Eles crescem fácil. Então veja, ó, a colônia é amarelada, dá uma aparência flocosa, né? E bem na extremidade dela, ela é clara também. Por quê, Gladys? Porque os fungos, quando estão formando suas estruturas iniciais, eles ainda não são pigmentados. Ele vai pigmentando à medida que a colônia vai amadurecendo. Então as estruturas vão ganhando suas pigmentações. Por isso a gente observa que aqui na extremidade, para onde o fungo está crescendo ainda, ele é claro. E aqui, ó, do outro lado, a gente observa um conidióforo captado radiado. Só para relembrar, conidióforo captado radiado é aquele que apresenta o talo. Na extremidade, esse talo se abre formando uma cabeça. E circulando essa cabeça,
nós temos várias fileiras de microconídeo, tá? Formando um círculo. Por isso que a gente diz que ele é radiado. Tudo bem, então? Viu que dá para estabelecer diferença entre esses agentes aí. Aspergillus clavatus, esse é mais recente, os estudos com ele, né? Até onde sei, ele é um grande causador de alergias. Certa vez até fui chamado num órgão público, na cidade onde moro, para resolver um problema que de uma hora para outra trocaram o forro e todos os funcionários daquela sala apresentaram pápulas avermelhadas com muito prurido, muita coceira na pele. Fui chamado para ver isso, fizemos a coleta do ar do ambiente, qual não foi minha surpresa, né? Estava presente lá Aspergillus clavatus. E das colônias crescidas desse material, a gente vai observar as imagens que eu fiz na época, que identificam então o Aspergillus clavatus. Antes de vermos a imagem, vou te falar que ele é bastante diferente dos outros que já vimos. Ele apresenta micélio longo. Como que é esse micélio longo, guys? É aquele micélio que se projeta além do meio de cultura, até preencher todo o espaço do tubo ou até encostar na tampa da placa de Petri onde ele está semeado. E micélio, eu estou falando aqui há bastante tempo, micélio, né? E não te disse que micélio nada mais é que um conjunto de hifas que vão crescer aí na superfície do meio, podendo também crescer para baixo, né? Para se infiltrar no meio de cultura, tá? Então, essa parte de cima, que a gente chama de bolor, ela é uma formação, uma junção de milhares de hifas do fungo. Então, os outros que falei que tem micélio curto, eles têm hifas que ficam rasteiras sobre a superfície do meio. No caso do Aspergillus fumigatus, elas se projetam para cima. Por isso, disse que ele é um fungo que apresenta micélio longo, com a base clara e a superfície esverdeada. Alguns descritores dizem que lembra uma mata de pinheiros. Vamos ver então como que é isso. Observe aqui que eu tenho uma primeira imagem, uma do centro de cor pouco roxa, lilás, né? E tenho a última daqui que ela é clara. Essa imagem aqui é uma cultura de Aspergillus clavatus realizada em tubo de Agasaborô, tubo de ensaio com Agasaborô. Observe que a superfície dela, que encosta aqui no tubo, ela é um pouquinho verde, mas o que está mais próximo à base do meio de cultura, ela é clara. Por isso que eles dizem que lembra mata de pinheiros. Já essa lâmina bem aqui, ó, é um microcultivo dessa colônia, realizada exatamente para te mostrar como que isso acontece. Então veja, aqui no centro da lâmina eu tenho um fragmento de Agasaborô. E nesse fragmento foi semeado, foi repicado desta colônia, com uma alça micológica em L, foi repicado o fragmento da colônia e semeado nessa pequena porção de Agasaborô. Cobriu-se com uma lamínula e esperou o fungo formar a colônia. Quando formou a colônia, você tira a lamínula, fixa ela com uma solução de formol e depois põe sobre a lâmina, para que seja visualizado o conidióforo em forma de clava ou lança. Essas estruturas aqui, elas aparecem com a base clara na parte que está junto ao meio de cultura. Mas observe que na extremidade ela apresenta um tom esverdeado. Então, na extremidade, nada mais é que o conidióforo em forma de clava ou lança, que nós vamos chamar de Aspergillus, então, clavatus, por ele apresentar esse formato. Então veja que é bastante fácil fazer a diferença entre as principais espécies de Aspergillus cultivadas em laboratório de análises clínicas para micologia. Prevenção. Como é que eu vou me prevenir disso? Falei agora há pouco, os ambientes fechados, os guarda-roupas, principalmente no inverno, que gera mais umidade, eles vão se desenvolver. Então você tem que praticar a limpeza do ambiente onde você reside ou trabalha sempre. E utilizar detergente para que sejam eliminados os propágulos fúngicos desse ambiente, para que não venha a acontecer isso aqui. Isso aqui é uma foto de pão feita de propósito, para você ver como que a coisa acontece. Então, em menos de 5 dias, esse pão estava coberto de fungos. E aqui a gente não observa só um agente. Só de Aspergillus eu tenho 2 espécies aqui.
Eu tenho essa aqui, ó, pouco amarelada, que é de Aspergillus flavus. Eu tenho essa escura aqui, ó, que lembra o Aspergillus terreus. E eu tenho essa cinza, bem aqui, ó, um pouquinho esverdeada, que é colônia de penicílio. Então não só o Aspergillus faz micoses oportunistas dentro do grupo Hyalofomicetus, como o fusário, como o penicílio, como o Paecilomyces. Então tem uma série de outros fungos que eles vão apresentar hifas septadas no tecido, e na cultura eles vão apresentar cores variadas de acordo com a espécie que vai se estudar. Volto a te lembrar, os mais importantes nesse contexto são os Aspergillus, dos quais eu fiz a aula para te mostrar a importância e o estrago que ele pode fazer em um paciente. A gente sabe que hoje temos muitos pacientes imunocomprometidos, né? Por HIV, por leucemia, por longo período de uso de antibiótico terapia, pacientes rancenianos, enfim, tem uma série de pacientes hoje imunocomprometidos. Então esses pacientes, eles acabam sendo meio de cultura para esses fungos, que no paciente rígido, paciente normal, com seu estado imunológico bom, competente, ele não vai desenvolver patologia por isso. O diabético, o transplantado, também são pacientes vulneráveis a essas patologias. Assim como alcoólatras e fumantes ou usuários de droga, que tendem a ir definhando com o tempo. Nessa outra imagem aqui, que parece circular, bem bonitinha, isso é foto de uma colônia de Agar saburou coletada do ar. Como assim? Existem equipamentos para a coleta do ar que trabalha por sucção. Então a gente põe num determinado espaço desse paciente uma placa dessa, e essa placa ela vai ficar impregnada, semeada pelas partículas fúngicas e bacterianas. Você pode usar as duas. Eu falo bacteriana e certa propriedade, porque também sou bacteriologista. A gente já tem aulas no canal sobre isso. Vou postar mais aulas ainda sobre bacteriologia também. Então eu me sinto à vontade para falar contigo, mesmo tratando de micologia, né, de aspergilose, eu me sinto à vontade para ti para falar de bacteriologia, de citologia, de hematologia, de micologia também, enfim. Dentro do laboratório eu acabo fazendo quase todas as bancadas, né? Então eu me sinto à vontade para falar contigo sobre o que a gente tem tratado nas aulas postadas aí no canal. Então o que a gente faz? A gente faz controle microbiológico do ar. Com esse aparelho a gente acaba sugando essas partículas suspensas no ar, elas ficam depositadas sobre o meio de cultura, é incubado a temperatura ambiente, depois a de bactéria vai para a estufa 36 ou 37, e observe que ocorre um crescimento ordenado em fileiras aqui. Por que isso? Porque existe um número determinado de furos na cabeça desse aparelho para me permitir quantificar as colônias. Por que eu preciso fazer isso? Porque a Anvisa determina que a maioria dos fungos, aspergillus, por exemplo, eu tenho um determinado número de colônias para considerar isso normal dentro do ambiente, que o ar seja próprio para consumo humano. Extrapolou aquilo ali, ele precisa ser então higienizado, tá certo? A gente trabalha com isso também. Quem sabe mais tarde eu poste uma aula sobre controle microbiológico do ar aqui nesse canal também. Você que assiste, eu peço sempre isso no final, mas já lembrando, vou te falar agora, te inscreve no canal, pede para outras pessoas se inscreverem. A gente precisa aumentar o número de inscritos para poder manter o canal funcionando. Então veja só, nessa colônia aqui eu tenho de novo colônias de aspergillus e tenho colônias de penicílio ainda de cor clara, elas tendem a ficar esverdeadas depois. Nessa lâmina aqui, só para a gente saber como trabalhar com isso e que existe também, a gente observa aqui, ó, a imagem de dois tubos. Esse tubo onde está o meu dedo agora é uma colônia de Paecilomyces lilacinus, um grande causador de lesão de córnea, principalmente em pessoas usuárias de lente de contato. Há que se ter muito cuidado com esse dispositivo utilizado no olho. Se ele contaminar, você pode até perder a vista. Já temos vários relatos disso, já temos casos no laboratório de paciente que perdeu a visão por contaminação, não só pelo Paecilomyces, mas por aspergillus, por penicílio, por alternária, por curvulária, por uma série de fungos. Essa colônia aqui, por exemplo, ela é de um paciente que perdeu a visão em decorrência do uso de lente mal acondicionada, maltratada. Então o fungo estava presente tanto na lente dele,
quanto na solução que guarda essa lente, assim como no raspado da córnea. Ele acabou perdendo a visão. Essa outra colônia aqui, ó, é uma colônia de penicílio. Lembra que eu falei para ti que a colônia de Aspergillus fumigatus, ela lembra a colônia do penicílio? Veja só, ela faz um círculo, ó, no meio de cultura. O centro dela aqui, ó, é verdinho, mas a margem é branca. Pela mesma razão, os fungos, as estruturas fúngicas presentes na margem da colônia, ela ainda não está madura, por isso ela não tem pigmentação. E a colônia do centro tem pigmentação. Esses dois agentes, assim como essa outra colônia aqui também é de penicílio, veja que aqui ela apresenta bastante sulcos na superfície, o que também leva a pensar numa colônia de Aspergillus fumigatus. Como faz a diferença, guys? Microscopia. Então, na microscopia eu vou fazer a diferença entre esses agentes que são parecidos macroscopicamente falando. Nessa imagem aqui, o que se observa? Hifas e, ó, conidióforo ramificado. A gente vê que lembra o braço, ó. Ele segue aqui e agora abre-se a mão. Então, cada dedo desse é uma ramificação. Por isso a gente chama de conidióforo ramificado, ramo. E aderido a esse conidióforo, várias fileiras, olha, de microconídeos. Como diferenciar o microconídeo do penicílio com relação ao Paxillomyces? Lá na nossa aula de hialofomicose postada nesse canal, isso está bem esclarecido para você. Mas eu vou dizer aqui também. Esses microconídeos aqui, os do Aspergillus, eles são redondinhos. E o do Paxillomyces, eu não coloquei a imagem aqui, mas eles são alongados, eles são elipsoides. Então, assim a gente faz a diferença dos dois, até porque o Paxillomyces, o gênero, né, tem várias espécies e várias cores diferentes. Então não dá para a gente dizer assim, ó, esse daqui é Paxillomyces, esse aqui é penicílio, se a colônia dos dois for esverdeada. Quando ele está assim, cores diferentes, dá para arriscar, mas se não for, não dá. E ainda tem outra. O gênero penicílio apresenta uma espécie chamada de Penicillium marneffi, que ela tem a coloração avermelhada. E Paxillomyces também apresenta algumas colônias avermelhadas. Então é preciso, diante desses agentes, fazer a microscopia. Paxillomyces, independente da espécie, vai ter microconídeos elipsoides e conidióforo ramificado. Penicílio vai ter microconídeo arredondado e conidióforo ramificado. Então, assim que a gente faz a diferença dos dois gêneros. Bem, aqui nessa outra imagem, eu não coloquei a colônia, porque é outro que apresenta várias facetas. A maioria das colônias do fusário, ela vai ser branca, mas ele apresenta colônia até de cor violeta, de cor amarelada, enfim, ele tem várias espécies formando colônias de cores diferentes. Então eu costumo dizer que a colônia do fusário, ela apresenta aspecto algodonoso, ela tem micélio curto e a cor depende da espécie que se está estudando. Uma coisa peculiar ao gênero é que ele apresenta conidióforo simples, com microconídeos, tá? Aglomerado em pouca quantidade, né? Às vezes 3 ou até mais um pouco, ou na maioria das vezes ele é único e vai apresentar macroconídeo multiseptados com até 5 septos, fazendo um formato de barquinho. Vá lá na aula de hialofomicose postada aqui também, que você vai observar então a descrição da macroscopia e microscopia desses agentes. Bom, pessoal, o que nós tínhamos para falar hoje sobre hialofomicetos gerando processos alérgicos ou infecções em tecidos internos ou até mesmo externos dos pacientes era isso, tá? Eu agradeço a você que está assistindo, peço a você de novo, se inscreva e que peça aos seus colegas, aos seus contatos para se inscreverem. Nós precisamos manter o canal. Para isso precisamos de um número maior de inscritos, né? Um número grande de inscritos. E lembrar que aqui serão postadas aulas sobre micologia, ainda tem aula para postar sobre micologia, sobre bacteriologia, desde as provas de identificação, e no canal já existe a de Gram e de catalase. Em breve vamos estar postando aulas sobre salmonelose e sobre outros agentes, e aula também sobre provas de identificação bacteriana. Então é bastante interessante, porque a gente traz para cá o laboratório,
a gente traz para cá o aspecto clínico e a gente traz para cá a forma de como isso se apresenta, para que tanto o profissional que cuida, quanto que diagnostica no laboratório e quanto pessoas leigas mesmo possam ter informação acerca de algumas doenças que eu digo são comunitárias, são de interesse público, como salmonelose, shigellose, giardíase, amebíase, doença de Chagas, enfim, tem uma série de aulas que a gente vai postar aqui. E também, só lembrando que eu falei agora há pouco, aqui também serão postadas aulas de citologia, de PCCU, tá certo? Com informação sobre o estado hormonal da paciente, sobre a evolução da patologia, enfim, a gente vai ter tudo isso aqui. O que nós precisamos é de um grande número de pessoas inscritas para que o canal continue. Ok? Obrigado, um abraço.